Olá, graça e paz, família Auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta. O arrebatamento não ocorreu ainda e Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ministrar uma escola bíblica dominical. E o tema que nós estamos estudando esse trimestre é o retorno ao ribeiro de Querite. Os dilemas e conflitos dos profetas usados por Deus. Nesse trimestre, que é o último trimestre, nós temos dedicado esse tema, que é o tema que Deus colocou no nosso coração, e estamos produzindo esse conteúdo na dependência do Espírito Santo. Mais do que nunca, a igreja, o cristão, o salvo precisa se voltar para Deus. O ribeiro de Querite representa a dependência de Deus, de ser alimentado por Deus, ser sustentado por Deus. Precisamos voltar ao ribeiro de Querite. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 6. Um profeta anônimo, morto por não obedecer a Deus. Texto-chave. Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. 1 Reis, capítulo 13, versos 16 ao 17. Texto base da lição, 1 Reis, capítulo 13, versos 21 ao 24. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Bem, meu amado, hoje nós vamos compreender acerca dos dilemas e conflitos dos profetas usados por Deus. Nós vamos estudar hoje um profeta anônimo, porque a Bíblia não faz menção do nome dele, faz menção da forma como Deus o usou. E nós vamos compreender a responsabilidade, o peso que é ser profeta, irmãos. Deus havia ordenado esse profeta que ele fosse ao reino do norte, ele era do reino do sul, que ele fosse profetizasse quanto ao altar de Jeroboão, mas ordenou que ele não comesse, não bebesse, nem parasse naquele lugar, porque essa era a diretriz de Deus. E o profeta obedeceu a Deus, ele foi até ao lugar onde Deus mandou, ele recusou o prêmio, a recompensa do rei, jantar à mesa do rei, o banquete do rei, mas ele acabou não vigiando e acabou cedendo o convite de um velho profeta. A ira de Deus veio sobre a vida dele, porque Deus já o havia dito, afirmado para ele não comer, não entrar na casa de ninguém e não voltasse pelo mesmo caminho. Então o profeta obedeceu a Deus em parte e não completamente. Então ele experimentou a justiça de Deus, que Deus ele é aquele que nos traz diretrizes que nós devemos observar. Não adianta a gente servir a Deus parcialmente, temos que servir a Deus por completo, tá bom, meu amado? Então nós vamos ver que o fracasso do profeta, irmão, se deu pela desobediência a Deus. E nós vemos também uma outra verdade: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, meu querido, vamos aprender com o Espírito Santo a servir ao Senhor, com integridade, com sinceridade, fazer a vontade dele para as nossas vidas.
Um profeta em ascensão. Nesse primeiro momento da lição, nós vamos ver a primeira fase desse profeta. É a fase da ascensão. É aquele profeta que Deus trabalha na vida dele no oculto, no escondido. Ele vem crescendo, vem galgando experiências e posição diante de Deus. E quando ele já está aquele vaso já cheio, Deus o envia para missões específicas. Nós vamos compreender nesse tópico que não se tratava de um recém-convertido, mas alguém com muita autoridade, com muita experiência, coragem e ousadia. Missão confiada e perigo anunciado. O Senhor confiou a um dos seus profetas a missão de ir até o Reino do Norte e repudiar a falsa religiosidade que era praticada naquele lugar. A mensagem seria entregue publicamente e não às escondidas. O profeta correria o risco de vida por parte do rei, seus soldados e até o linchamento público. O Senhor o protegeu da ira do rei e de todos que desejavam sua morte. Sua mensagem era dura demais para o ego dos ouvintes. O sucesso ou fracasso de um profeta dependerá da sua obediência a Deus e não nos sinais e prodígios manifestos através de sua vida. Nesse primeiro momento da lição, nós compreendemos que o Senhor preparou aquele vaso, preparou aquele instrumento, aquele profeta. Era um homem cheio do poder de Deus, cheio da manifestação do Espírito de Deus na vida dele. Não se tratava de um menino na fé imaturo, era um homem que tinha experiência. Mas Deus primeiro anuncia para ele a missão: vai lá na terra do Reino do Norte, em Israel, e profetiza contra o altar de Jeroboão. E você vai numa missão perigosa. Eles vão querer tirar sua vida. Aquele povo se desviou de mim e você vai fazer isso publicamente. O profeta, ele foi confiado a ele esta missão, mas o Senhor o advertiu: olha, chegando lá, você não vai comer, você não vai beber, você não vai aceitar oferta, você não vai ceder ao ouro, à prata, aos convites, você vai seguir direto e não volta pelo caminho de onde você veio. Então Deus foi específico, irmãos, nas diretrizes que o profeta deveria observar. E o profeta sabia que ele entraria em conflito com o rei, que era Jeroboão, que estava desviando o coração do povo, com os sacerdotes do rei, com os soldados e até com o povo. Ele poderia correr o risco de ser linchado publicamente. Por quê, amados? Porque a mensagem desse profeta não era uma mensagem a massagear ego de ninguém. Ele profetizou que todos aqueles sacerdotes levantados por Jeroboão que queimavam incenso seriam um dia os seus ossos queimados no altar por um rei chamado Josias que viria. Meu querido, ele foi um homem de autoridade e a mensagem dele era dura e não massageava o ego de ninguém. Então ele seria tido como um perturbador. Alguém que veio para estragar o prazer. E com certeza muitos queriam colocar a mão nele. Deus o protegeu de todos os ataques, tá bom, meu amado? Todos os ataques. Agora, ele teria que obedecer a Deus na íntegra e não parcialmente. Então, eu destaco aqui que o segredo de um sucesso, o sucesso, o segredo de um ministério bem-sucedido, irmão, não consiste necessariamente nos sinais e prodígios manifestos de Deus nas nossas vidas. Deus pode usar alguém com poder e autoridade, mas espera lá, não é sinônimo de sucesso não, meu querido, porque alguém pode ser usado com sinais e prodígios, curas no sobrenatural, mas se ele não se mantiver fiel, obediente a Deus em tudo, ele vai sofrer uma derrota espiritual, uma queda, um fracasso, meu querido. Então, a obediência a Deus, irmãos, ela é que nos garante o sucesso na nossa chamada, na nossa vocação. Esse homem foi muito usado por Deus, mas nós vamos compreender que ele teve uma queda, um fracasso também lá na frente, porque ele obedeceu a Deus apenas parcialmente. Nome desconhecido e unção reconhecida. A Bíblia não faz menção do nome deste profeta,
Mas, a julgar pela forma ousada e corajosa como o Senhor o usou, conclui-se tratar-se de um homem que desfrutava de uma profunda intimidade com Deus. A unção de Deus em sua vida não se deu do dia para a noite. Ele passou pelo processo de crescimento e amadurecimento na fé para ser um instrumento nas mãos do Senhor. A autoridade de Deus em sua vida era semelhante aos ministérios de Elias e Eliseu. Ambos foram usados para confrontar reis, autoridades e o pecado no meio do povo. Meu querido, nesse subtópico aqui, o nome desse profeta, não fala o nome dele, mas fala da autoridade de Deus na vida dele. Então, meu querido, ter o nome reconhecido na história não é a coisa mais importante. Ter o nome registrado no livro da vida, sim, que é a coisa mais importante. A Bíblia não mostra o nome dele, mas mostra como Deus usava aquele homem com autoridade, uma unção, meu amado, sobrenatural. Eu aqui faço uma análise desse profeta. Ele é do perfil de profetas que viriam depois dele. Profeta Elias, profeta Eliseu, era um homem de autoridade que confrontava reis, que confrontava o pecado, a religiosidade publicamente, abertamente, colocando a própria vida em risco, irmão. Muitos queriam matá-lo, tirar a vida dele, porque aquele homem era de uma autoridade tremenda, muito semelhante ao que foi o profeta Elias, o profeta Eliseu. Eram profetas que confrontavam reis e autoridades, meu irmão. Então nós vamos observar que a ascensão desse homem não se deu do dia para a noite. A Bíblia não fala quando se deu a chamada dele, em quais circunstâncias, o processo pelo qual ele passou. Então, meu amado, ninguém é lançado para uma missão desta magnitude como foi desse profeta, se primeiro ele não tiver experiência com Deus, ele não crescer, não aprender a fazer as pequenas coisas para depois Deus confiar a ele coisas grandiosas. Então ele não era um menino na fé imaturo, era alguém que tinha experiência com Deus, tá bom, meu amado? E ele tinha uma autoridade, uma manifestação do poder de Deus muito grande na vida dele. É o que nós precisamos nos nossos dias. Pessoas que não busquem atrair os holofotes para si, deixando o seu nome registrado na história, mas pessoas que deixem a marca na história, nos anais de Deus, onde Deus está escrevendo a nossa história, mas que essas pessoas sejam cheias do poder, da unção do Espírito Santo de Deus, para confrontar a hipocrisia, a religiosidade, as autoridades e o pecado no meio do povo. Obediência e abnegação. Tão logo o rei Jeroboão percebeu que estava diante de um autêntico profeta, ele o persuadiu com a proposta de dar-lhe uma generosa oferta e um banquete à sua mesa. Caso aceitasse, o profeta estaria compactuando com os pecados do rei por conta do prêmio oferecido. O temor de Deus falou mais alto no seu coração. Ele abriu mão das vantagens pessoais para se manter puro. Por conta do prêmio, cachê, oferta e agenda cheia, muitos têm vendido o ministério que lhes foi confiado. Estes se valem da unção de Deus para se autopromoverem. Eu observo nesse profeta, irmãos, desconhecido, um profeta que a Bíblia não faz menção do nome dele, eu percebo nele, meu irmão, a obediência e a abnegação. Veja só, quando o rei Jeroboão ele profetizou contra o altar se fendeu ao meio. E Jeroboão estendeu a mão querendo dar ordem de matar o profeta. E no mesmo instante o braço do rei secou e ficou duro e ele não conseguia. Isso foi publicamente. Imagina um rei exposto ao vexame. E naquele momento ele pediu ao homem de Deus, ora para mim, para o meu braço voltar para o lugar. Irmão, eu ser sincero, se fosse eu, só se Deus me mandasse, porque por mim eu falei, você vai ficar com esse braço desse jeito aí, meu filho, entendeu? Até tu virar homem e aprender a servir a Deus, entendeu? E não corromper o coração do povo. Mas o profeta acatou o pedido de Jeroboão, porque a misericórdia estava no coração dele e a compaixão.
Talvez eu e você teríamos reações diferentes. Eu penso que eu teria outra reação. Tá bom, meu querido? Mas não posso falar qual seria, porque foi a história dele. A minha, ela está sendo construída. Mas esse homem aqui, nós observamos que após Jeroboão perceber que estava diante de um verdadeiro profeta de Deus, ele tentou o quê? Ganhar a consciência dele, ganhar o favor dele, porque a partir da imagem do profeta, Jeroboão queria ganhar o quê? O reconhecimento do povo, das pessoas, a partir da imagem do profeta, porque todo mundo viu como Deus usou aquele homem. E ele falou, olha, vem, eu vou te dar um prêmio, eu vou te dar um cachê, eu vou te dar uma oferta de amor e vou servir um banquete para você lá no meu palácio. Você vai alimentar do que tem do bom e do melhor do que hotel 5 estrelas, a minha morada. Meu querido, o profeta não aceitou, falou, não, guarda o teu dinheiro, a tua oferta, o banquete para outros, porque eu já como na mesa do Senhor, eu já sou sustentado pelo Senhor, não preciso comer de pessoas que têm a sua índole, cujo coração está distante de Deus. Então nós vemos um profeta abnegado e que não se promoveu através dos feitos de Deus na vida dele, tá bom, meu amado? Então, ele abriu mão das vantagens pessoais para se manter reto, íntegro e sincero. Ele não tinha amor ao dinheiro, ele não tinha amor ao prêmio, ele não era mercenário mercantilista. Agora, meu amado, nos nossos dias, por conta do prêmio, da agenda cheia, do cachê, das viagens de avião, das ofertas de amor, tem muitas pessoas que venderam o ministério. Tem muita gente que fez isso num grande negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Ser pastor itinerante, pregador itinerante, para muitos é mais interessante do que ser membro de uma igreja em plena comunhão com ela. Então nós vemos aí pessoas como verdadeiros pula-gai, pula num galho, pula no outro, tá daqui, dali, e usam a unção de Deus, se valem da unção de Deus, do poder de Deus manifesta na vida deles para se autopromoverem, meu amado. Então eu vejo nossa geração caminhando por um caminho contrário. Aquele profeta abriu mão do dinheiro para se manter reto e íntegro diante do Senhor, porque Deus iria usá-lo mais em outras ocasiões. Então ele não aceitou o prêmio, e hoje muitos aceitam o prêmio e acabam perdendo a unção, se contaminaram, compactuaram com aquilo que não deveriam compactuar, se promoveram em cima do dom de Deus que deve ser dado a todos gratuitamente, sem a pessoa querer se promover a partir do dom e a manifestação do poder de Deus na vida dela. Um profeta em decadência. Nessa segunda sessão, nós vamos observar os passos que conduziram esse grande homem de Deus desconhecido ao fracasso, à decadência. Ele viveu um período de ascensão muito grande, Deus usando com poder e autoridade, mas ele também viveu um momento de decadência. Meu amado, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Os momentos de ascensão são muito bons, mas são os momentos perigosos. Perigoso é quando nós estamos lá em cima, sendo usado por Deus, e não quando nós estamos nos vales dos desertos. E esse homem caiu quando ele estava na unção, no poder de Deus, temente a Deus. Mas ele, em dado momento, ele não observou o que Deus estabeleceu, não vigiou e acabou cedendo. E, consequentemente, veio a justiça de Deus, porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. Os perigos das más influências. Após superar os vários perigos que envolvia a missão, o homem de Deus baixou a guarda e se deixou influenciar pela aparência de espiritualidade e palavras agradáveis de um suposto profeta, o qual não fora enviado por Deus. O homem de Deus não atentou para as advertências que lhe foram repassadas pelo Senhor. Ele deu ouvidos a quem não deveria. As consequências seriam terríveis. O velho profeta tipifica alguém que usa o nome do Senhor, mas o coração está longe dele. Sua meta é induzir ao erro
todos que estão desapercebidos acerca da queda espiritual. Então nós vemos aqui o que conduziu o profeta para a queda, a decadência espiritual, o fracasso. Nós vemos aqui o perigo das más influências. Quais são as más influências? Pessoas próximas a nós, pessoas que têm contato, que têm acesso às nossas vidas. Então o profeta, após Deus usar com poder e autoridade, ele estava retornando para o seu caminho sem beber água, sem comer, sem voltar pelo caminho que voltou. Um velho profeta, aí nós vamos entrar no mérito lá mais para frente, se ele era profeta ou não, qual era a situação desse homem. Ele vai até o homem de Deus. E chegando lá, ele se apresenta e fala: olha, eu sou profeta como você. O Senhor me mandou vir aqui e você pode vir aceitar, vir na minha casa e comer comigo, beber comigo. Ou seja, naquele momento, irmãos, aquele falso velho profeta, ele usou o nome do Senhor para induzir o homem de Deus ao erro. Agora, eu destaco aqui, irmãos, que a princípio alguém pode olhar e falar: pô, mas Deus foi muito severo. Meu irmão, Deus já tinha falado com ele, que para ele não voltar pelo mesmo caminho, ele obedeceu. Ele não aceitar prêmio, oferta, ele não aceitou a bajulação do rei, ele não aceitou as propostas do rei, seguiu o seu caminho. Mas ele vacilou, baixou a guarda, quer dizer, como Deus me usou com autoridade e poder, agora baixou a guarda. Mas ali não era lugar de baixar a guarda, ele ainda estava em território inimigo, irmão. Então, no território inimigo, a gente não baixa a guarda, porque o ataque pode vir de qualquer lado. E ele, no momento que ele baixou a guarda, ele não vigiou, ele acabou sendo induzido ao erro, pela aparência de suposta espiritualidade e as palavras enganosas nos lábios de alguém que se apresentou para ele como também profeta. Aí isso me faz lembrar a Eva, lá no jardim, e a serpente que veio dizendo: qual foi o que Deus falou? Não, o Senhor falou que se a gente comer dessa árvore aqui, nós vamos morrer. E a serpente disse: olha, não é bem assim não, o Senhor está querendo ocultando algo de vocês. Então esse homem foi tentado e acabou cedendo à tentação. Ele deu ouvidos, irmãos, a quem não deveriam, e as consequências seriam terríveis, porque Deus já havia advertido, admoestado. Eu faço a colocação que esse velho profeta, que foi pedra de tropeço na vida desse homem usado por Deus, irmãos, ele não media as consequências para derrubar alguém. Ele usou de mentira, usou de engano, ele ganhou a consciência. Meu querido, é melhor quem te xinga, quem fala que não gosta de você, quem fala as verdades na sua cara, do que aquele que fica te bajulando, aquele que está ali, mas está torcendo para a sua queda, fica massageando o seu ego para ver você cair. Então, cuidado. O homem de Deus não cai diante de críticas, mas ele pode cair diante de bajulação. Tá bom, meu amado? Então, esse tipo de velho profeta que está aí é alguém que um dia teve a unção de Deus, já não tem mais. E teve a manifestação do poder de Deus na sua vida e não tem mais. O diabo, ele não quer ir sozinho para o inferno, para o lago de fogo eterno. Ele está procurando companhia. E ele não está aí brincando de diabo, irmão. A meta do diabo, do Satanás, do inferno, é induzir todos que servem a Deus ao erro, todos que estão desapercebidos acerca da possibilidade ou da fatalidade de uma queda espiritual. Tá bom, meu amado? Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai, irmãos, porque nós podemos sofrer o ataque terrível do inferno e sucumbir diante das investidas do inimigo. Tá bom, meu amado? Muitas vezes o diabo não vem de chifre, o olho vermelho e tridente na mão, não. Muitas vezes ele apresenta de forma nos lisonjeando, bajulando, fazendo propostas, massageando o nosso ego. E quando você pensa que não, já o seu eu está elevado, o orgulho, a vaidade entrou no seu coração e você deixa de obedecer a Deus e passa a perder a unção de Deus e se desviou do propósito de Deus. E sofre uma terrível queda espiritual e moral. Que Deus nos guarde e nos proteja. Um convite ao pecado.
todo homem de Deus está passível de sofrer uma queda moral e espiritual. Ninguém está imune ao pecado, razão pela qual todos devem vigiar. O profeta enviado por Deus era maduro na fé e de profunda comunhão com o Senhor. Ele se desviou do convite do rei, todavia acatou o convite do velho profeta. Deus não faz vistas grossas diante do pecado, seja este explícito ou não. Alguém pode resistir a todas as formas de pecados na carne e tropeçar nos pecados que envolvem a alma e o espírito. Moisés resistiu às tentações da carne e, infelizmente, tropeçou diante da própria ira. Então, meu amado, nós vamos observar. Se o primeiro motivo da queda desse profeta foram as más influências, ele foi influenciado de forma negativa. Segundo, ele recebeu um convite para pecar. Então, meu amado, entenda. Era homem de Deus, de maturidade, experiência, era um homem de comunhão com Deus, mas não estava imune ao pecado. Ele não estava imune. É tanto que Deus traz para ele a advertência: não faça isso, não faça aquilo, e deu diretrizes para ele. Mas, mesmo sendo profeta usado por Deus com autoridade, ele é descendente de Adão, irmãos. Tem a natureza adâmica, está sujeito ao pecado, tá bom? Ele resistiu aqui, veja só, ao convite do rei, ao ataque, a investida do rei, que a princípio queria tirar a sua vida. Ele fez isso publicamente. Foi algo parecido com Elias, irmãos, quando confrontou os 850 profetas de Baal, tá bom? E todo mundo em volta, e o rei, foi quase a mesma cena. Ele triunfou, ele venceu. Agora, ele acabou, meu irmão, cedendo ao convite do velho profeta. Então, as pessoas que não caem em coisas grandes, vamos assim dizer, mas acabam escorregando, vacilando nas pequenas coisas. Salomão vai escrever: prendei-me as raposas e também as rapozinhas. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente acaba fazendo, irmãos, seleção de pecado, daquilo que pode, daquilo que não pode. O adultério não pode, a prostituição não pode, mas e a mágoa? O rancor, o ressentimento, a inveja, o ódio, a ira. Então, existem pecados que se manifestam no corpo, existem pecados que se manifestam através da alma e pecados que se manifestam através do espírito. 3 áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O profeta, ele resistiu a várias tentações. Porém, aquele convite feito por aquele velho profeta, aquilo foi para ele a pedra de tropeço, meu irmão. Eu destaco aqui que Deus não faz vistas grossas diante do pecado, irmãos. Deus não faz vista grossa. Deus não vai fingir: não, eu vou virar o rosto para lá para fingir que eu não vi, porque senão, se eu ver, eu vou ter que tratar, porque eu falei com ele. Deus não faz vista grossa não, meu querido. Deus tratou com ele. Ele pagou um alto preço, e o preço foi o que? A morte. Irmão Mauro, mas Deus, ele é severo. Sim, a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Moisés, irmãos, Moisés, ele andou com Deus. Moisés foi um homem usado por Deus, mas Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida, porque quando Deus mandou ele tocar na rocha, ele bateu na rocha. Ele estava tomado por um momento de ira. Irmão Mauro, mas todo homem, foi um momento de fraqueza, certo? Mas você sabe qual era o nível de comunhão de Moisés com Deus? Não era igual ao meu, o seu não, meu querido. Quanto maior o nosso conhecimento e intimidade com Deus, maior também será a responsabilidade e as consequências dos nossos erros. Então, crescer com Deus, ter experiência com Deus é muito bom, meu irmão, mas temos que vigiar, porque podemos cair e tropeçar a qualquer momento. Não vai achar que você é imune ao pecado. Tem muita coisa aí, meu irmão. Há pessoas que não tropeçam nos pecados da carne, aos impulsos da sexualidade, mas ele acaba cedendo em outras áreas. Ele tem mágoa, tem rancor, ódio, inveja, é orgulhoso, vaidoso, soberbo, prepotente. Então, o profeta acabou caindo. Por quê? Alguém massageou o ego dele. Alguém foi lá, ele caiu o quê? Na soberba da vida. Ele não obedeceu a Deus por completo. Moisés, ele foi proibido de entrar na terra prometida com o povo. Deus é amor, meu amado, mas Deus também, ele é justiça, tá bom? Então, cuidado com os convites que chegam até você.
Diabo, ele não vai vir com cara de diabo, tá bom? Ele vai vir muitas vezes travestido com uma aparência de piedade e não tem nada de Deus ali. Uma aparência de espiritualidade, não tem nada de espiritual ali. Por isso que o crente precisa do discernimento de espíritos, para saber qual é a fonte do ataque e o perigo que está muito próximo dele. As mulas também falam. O fato de Deus usar alguém não significa que ele esteja necessariamente aprovando a conduta ética e moral da pessoa. Balaão profetizou a bênção quando, na verdade, queria proferir maldição por conta do amor ao dinheiro. O velho profeta se assemelha a Balaão. Embora tenha sido usado pelo Senhor, em momento algum sua conduta foi aprovada. Tratava-se apenas de mais um exemplo em que Deus decidiu usar uma mula. Em muitos púlpitos ainda é possível ouvir muitas mulas proferindo verdades que não vivem e omitindo o juízo no qual estão inseridas. Um dos equívocos do falso profeta para seu fracasso, para a sua queda, ele deu ouvido, meu irmão, a mulas que falavam. O que quer dizer que isso? Que as mulas também falam. Meu querido, o fato de Deus usar alguém com poder e autoridade, nós precisamos da linha pentecostal, nós precisamos abrir o olho, ter discernimento espiritual, irmãos. Por quê? Não é porque Deus está usando aquela pessoa que nós estamos diante de um santo homem de Deus, que a partir daquilo, tudo que ele fizer e falar, eu vou aprovar porque Deus usou aquela pessoa em dado momento. Esse é um grande equívoco. Eu mostro, por exemplo, Balaão. Balaão foi usado por Deus, pelo menos em 3 ocasiões, para abençoar Israel, mas foi contra a vontade dele, porque ele recebeu o dinheiro do rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. E ele estava ali por causa do prêmio, por conta do dinheiro. Agora, Deus, o que Deus fez? Deus obrigou, colocou na boca dele, o Espírito Santo tomou a boca dele: sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, porque sobre a tua tenda está a bênção do Senhor. Quem pode amaldiçoar a quem Deus deseja abençoar? Balaão, meu querido, ele não estava ali para abençoar o povo de Israel, para ser usado por Deus, ele estava ali para ser usado até por um espírito do diabo, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Agora, alguém, nosso meio, irmãos, da linha pentecostal, se alguém falar Bala House, ripa no balaio, der uns pulos, e falar que viu o anjo, parece que pega fogo na igreja, mas esse fogo não é fogo de Deus, irmão. Isso é sensacionalismo, isso é mexer com as emoções das pessoas. Isso aí é crente menino imaturo, irmão. Então nós precisamos observar quando Deus usa pessoas, esse velho profeta que nós vemos aí, para mim é uma mula falando. Para mim é uma mula falando, porque até a mula de Balaão foi usada por Deus para falar. Quando Deus quer falar, meu irmão, Deus usa até a mula, mas nem por isso a mula teve salvação. Agora o homem não, meu querido. Balaão foi usado por Deus. Será que ele teve salvação? Porque lá em Apocalipse Jesus vai falar sobre o Balaão como um péssimo exemplo. Então, meu querido, precisamos ter discernimento, porque nos nossos dias tem muitas mulas nos púlpitos pregando verdades que não vivem, tá bom? Eles pregam uma coisa e vivem outra totalmente diferente. Jesus se deparou com esse grupo de pessoas. Ele falou: ouvi tudo o que eles digam, mas não faça o que eles fazem, porque eles mandam você fazer determinada coisa, mas eles mesmos não fazem. Então, será que nós estamos vendo esse cenário nos nossos dias, irmãos? Que nós estamos vendo aí muitas mulas nos púlpitos falando verdades, mas Deus não está aprovando a conduta delas? Isso é uma verdade, realidade, porque já disse no texto, na palavra de Deus, fala: muitos virão, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós operamos sinais, nós operamos milagres, maravilha, nós fomos usados pelo Senhor. O Senhor Jesus vai falar: olha, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, meu querido, não pense, porque alguém foi usado por Deus em dado momento, que nós vamos aprovar tudo o que ele faz, tá bom, meu amado? Nós precisamos de discernir.
entendeu? Discernir para a gente não cair no erro, na doutrina de demônios. O que está em voga nesses dias aí é aquela questão de atualizar a Bíblia. Isso aí é doutrina de demônio, meu querido. Então, não é porque alguém foi usado em dado momento que eu vou acatar tudo que ele está ensinando, não, meu amado. Eu vou ter discernimento espiritual, precisamos, porque tem muitas mulas nos púlpitos aí que Deus está usando pela misericórdia, mas a conduta moral, ética daquela pessoa nunca foi aprovada por Deus, assim como foi esse velho profeta que quando induziu o homem de Deus ao erro. O preço da desobediência. Nesse tópico nós vamos ver as consequências do pecado, da desobediência daquele homem de Deus. A princípio, olhando o texto, a gente dá a sensação que Deus foi severo demais com aquele profeta. Assim como também temos a nítida sensação que Deus foi exagerado, pesou muito a mão de Moisés, não permitindo ele entrar. Meu querido, nós não podemos julgar a Deus, as tomadas de decisões de Deus, sobre a nossa ótica humana, a capacidade de julgar. Porque Deus tem acesso a informações e contextos que eu e você não temos. Então, o preço da desobediência daquele profeta foi muito grande, custou a vida dele. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. E Deus tem misericórdia, porque quando nós optamos a desobedecer a Deus, a princípio parece que não tem problema, não tem importância, que Deus só quer o coração. Mas no tempo certo, meu irmão, as consequências elas virão e o preço pode ser alto demais. Uma morte prematura. Não é prudente afirmar que o profeta enviado por Deus tenha perdido ou não a salvação, mas é possível afirmar que sua morte se deu de forma prematura. O Senhor não enviou o profeta a uma missão suicida. Embora muitos desejassem matá-lo, ninguém, nem mesmo o rei, poderia fazê-lo, pois o próprio Deus o estava protegendo. Quando decidiu desacatar a ordem dada pelo Senhor, o profeta se colocou debaixo de maldição e assinou sua sentença de morte. Deus é amor, e isso não quer dizer que ele aceite tudo em nome deste amor. Ele é justo para com todos. Aqui, meu irmão, a consequência do pecado do profeta. Primeiro tópico, a ascensão de um profeta. Segundo, a decadência de um profeta. E nesse agora, as consequências da desobediência. Então, meu irmão, a forma que Deus trata com um profeta, alguém que tem intimidade com ele, é diferente da forma que Deus trata com um menino na fé, um imaturo, alguém que está iniciando a caminhada. Então, observa, eu não posso aqui entrar no método, ele perdeu a salvação, foi para o inferno porque desobedeceu. Isso aí é uma questão entre ele e Deus, irmão. Eu não tenho capacidade para julgar essa questão. Se ele foi salvo ou não, isso aí é com Deus. Porque se nós usarmos o critério que ele perdeu a salvação, teríamos que usar o mesmo critério relacionado também a Moisés, que Deus o puniu por ele não entrar na terra prometida. Então a gente precisa tomar prudência quando a gente sentencia alguém ao inferno ou a gente acaba colocando no céu quem Deus não colocou. Mas nós não podemos entrar nesse mérito. A partir do episódio que nós podemos afirmar com convicção que aquela morte foi prematura, irmãos. Aquela morte foi prematura. Observa, Deus trabalhou, a Bíblia não fala, mas pela autoridade que Deus usava aquele homem, como Elias, Eliseu e muitos homens no relato bíblico, meu irmão, Deus veio ao longo de anos trabalhando aquele homem. Aquele homem tinha experiência com Deus e Deus pretendia usá-lo em outras ocasiões. É tanto que Deus falou para ele: não entra lá, não faça isso, não volte para o mesmo caminho, se mantenha puro, me obedeça, porque eu ainda quero te usar. Deus não estava enviando o profeta, irmãos, para uma missão suicida. Olha, eu vou te enviar nesta missão e nessa missão você vai fracassar, você vai morrer e você vai para o inferno. Deus não faria isso não, tá bom? Então, Deus estava enviando para uma missão não suicida, uma missão muito perigosa, onde o rei queria matá-lo, os soldados poderiam matá-lo, ele poderia ser lixado publicamente e ninguém conseguiu fazer isso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus o estava protegendo, assim como Deus protegeu Jeremias. Jeremias foi odiado
pelos seus conterrâneos, irmãos. Muitos batiam em Jeremias, prendiam, humilhavam, jogavam Jeremias lá no fundo do poço, literalmente, para matar, mas em todas Deus guardou e protegeu. Assim foi o profeta, irmão. Agora, o profeta, irmãos, ele decidiu desacatar a ordem dada pelo Senhor. No momento em que ele decidiu desacatar a ordem do Senhor, aí veio a consequência, veio o juízo de Deus, tá bom, meu amado? Então, a partir daquele momento, o profeta que se colocou debaixo de maldição e assinou a sua sentença de morte. O que nós podemos compreender com isso? Que Deus é amor, amados. Deus é amor. Mas nós não podemos usar o amor de Deus para justificar uma vida de miséria, uma vida na podridão, uma vida no pecado. Aqueles que têm conhecimento de Deus, irmãos, a quem muito é dado é cobrado. Deus vai cobrar de cada um. Não vem com esse negócio, né? Uma vez salvo, sempre salvo, não, meu querido. A Bíblia fala acerca da apostasia, que é o abandono consciente da fé. Se não houvesse a possibilidade da pessoa se perder, mesmo trilhando o caminho da salvação, a Bíblia não falaria acerca da apostasia. Guarda o que tens para que ninguém te tome. Então, Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele é justiça plena. E nós não podemos usar o amor de Deus, porque Deus me ama, Deus é misericordioso. Não, meu querido, Deus ele é amor, mas ele é justo com cada pessoa. Faça as suas escolhas e assuma as consequências dos seus atos. Aprenda que o amor de Deus não tolera tudo, tá bom? Nem o amor de Deus tolera tudo. Deus, ele tem limite, e quando a pessoa ultrapassa a linha do limite, ele agora vai se ver diante da justiça de Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos aproximamos dele, irmão, maior será a nossa comunhão, mas também a nossa responsabilidade. Um exemplo de obediência. A obediência parcial do profeta que morreu contrasta com o comportamento atípico do leão e o jumento. O leão tão somente matou o profeta. Era esperado que o corpo fosse devorado. Que tanto o jumento e o velho profeta fossem atacados também. O jumento, contrariando o instinto de sobrevivência, não fugiu do local. Antes permaneceu ali parado. Ambos os animais obedeceram à voz do Criador. Fizeram tudo o que lhes foi ordenado. Não é possível viver um evangelho parcial, sem comprometimento e mudança de vida. É preciso ser fiel ao Senhor em tudo. Aqui, meu amado, eu vejo nesse texto, quando eu estava lendo, eu fiquei surpreso. Por quê? Aqui Deus dá um exemplo de obediência. E Deus usa, meu amado, um leão e um jumento. Tá bom? Olha, Deus usa os seres irracionais para ensinar o homem, que é o ser racional, a imagem e semelhança de Deus. O profeta, ele obedeceu a Deus em parte, não por completo. Aí Deus pega um leão que mata o profeta. O instinto do leão é matar para comer, para devorar, estraçalhar a presa. Como lá no caso de Daniel, quando os acusadores de Daniel foram jogados na caverna, antes de chegar ao fundo da caverna, o leão já tinha devorado, destroçado ossos e tudo. Então, o leão, ele contrariando a natureza, a sua impulsividade e por ser um animal feroz, ele não devorou o profeta. Isso ali é porque Deus mandou o leão apenas matar. E o leão ficou jejuando ali do lado do corpo, tá bom? Podemos fazer essa colocação. O leão ficou fazendo vigília, velando no corpo. Leão, você não vai comer, você não vai devorar, você vai jejuar, você vai ficar vigiando esse corpo e você vai fazer vigília do lado dele, você vai ficar aí. E virou para o jumento, falou: jumento, você não sai do lugar. Você não foge, o leão não vai te atacar. Eu já dei ordem para esse leão não atacar você. Então vejo a natureza obedecendo a Deus. Deus deu ordem à baleia, um grande peixe. O grande peixe vomitou o profeta João, mas o que? Não fez a digestão. Ele ficou ali guardado, protegido por Deus. E depois de 3 dias, o Senhor falou novamente ao peixe, o peixe vomitou o profeta. Deus deu ordem aos corvos que fosse alimentar
Elias. Então nós vemos Deus usando a natureza para mostrar o que é obediência, e a natureza obedece. Aqui Deus usou, meu amado, um jumento e um leão, porque era esperado do leão uma atitude diferente, mas o leão obedeceu na íntegra o que Deus havia mandado. O jumento, se fosse eu no lugar do jumento, meu querido, eu perna para quem te quer, porque o leão é predador. E jumento, meu querido, ele não ia vencer um leão. Então eu vejo Deus usando um leão, que é o símbolo de força e poder, um jumento, que é símbolo de simplicidade e fragilidade, para mostrar que Deus é Senhor dos poderosos e Deus é Senhor dos simples e humildes. Então, meu querido, Deus mostrou que é possível ser fiel a Ele, obedecer a sua voz. Então Deus usa um leão e um jumento como modelo para mostrar para mim e para você que nós devemos obedecer a Ele na íntegra. Então eu destaco que não é possível, irmão, nós vivemos um evangelho pela metade, um evangelho parcial, um evangelho do oba-oba, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem pureza, sem santidade. Não é possível viver um evangelho, irmão, sem comprometimento com a causa do evangelho, sem comprometimento com o reino de Deus, com mudança de vida. É preciso ser fiel ao Senhor em tudo e não em partes. Por isso que a Bíblia fala que ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vitória. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Uma honra indesejada. O profeta desobediente foi sepultado pelo velho profeta e recebeu dele as honras em seu funeral. Um triste fim para alguém que foi tão usado pelo Senhor em vida. O melhor lugar para ser honrado é no céu, ocasião em que cada um receberá do Senhor o seu galardão. Há muitos que buscam ser honrados nesta vida por homens maus, enganadores, avarentos, promíscuos e imorais. Trata-se de uma honra falsa, a qual deve ser indesejada por todos que anelam um dia encontrar-se com o Senhor. Para encerrar esta lição, eu falo aqui de uma honra indesejada. Meu querido, olha, o velho profeta, ele enterrou o profeta obediente a Deus, que teve um momento de fraqueza. E esse velho profeta fez honras no seu funeral. Irmão, você quer ser honrado desta forma? Isso aí é uma honra indesejada. Alguém que mentiu, alguém que enganou, que não mediu as consequências dos seus atos, que é um velho profeta que um dia foi usado por Deus e não era mais, estava compactuado com a ideologia de Jeroboão, da deturpação da religião, dos princípios morais, éticos. Ele estava compactuando, ele estava próximo do rei, mas ele nunca falou nada com o rei, ele fazia parte do esquema do rei. Você quer ser honrado por essas pessoas que fazem parte desse sistema corrupto? Esse sistema de pessoas promíscuas, imorais, pessoas amantes de si mesmos, idólatras, que têm paixão ao dinheiro, pessoas enganadoras, pessoas promíscuas, tanta promiscuidade que a gente vê falar aí, meu irmão, de pessoas que dizem ser homens de Deus. Meu irmão, eu não quero receber essa honra não, tá bom? Essa honra aí eu dispenso. Eu não sei no seu pensamento, mas alguém que foi usado por Deus, morrer daquela forma e ser honrado por um velho profeta, trapaceiro, enganador, mentiroso, usado pelo diabo, meu irmão, eu não quero esse tipo de honra não. Aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele não busca ser reconhecido, honrado nesta vida. Pode até acontecer, como foi o caso de Jó, mas pode não acontecer de nós sermos honrados aqui nesta vida. Eu quero dizer que o melhor lugar para ser honrado, o melhor lugar para fazer sucesso é no céu e não aqui na terra. O melhor lugar para ser reconhecido o trabalho, o esforço que nós fizemos diante das dificuldades, não é pelos homens. Se você faz para o pastor ver, se você faz para o homem ver, então você já perdeu o seu galardão. Você está fazendo para homens e não para Deus. Então, meu amado, aquilo ali, que aqueles que servem a Deus devem evitar essas honras, essas honrarias, esse excesso de honra. No nosso meio, irmão, muitas vezes não é o caso da sua igreja, não é o caso do seu pastor.
mas em muitos lugares por aí, pastores são idolatrados. No aniversário, aquelas honrarias e mais honrarias. Meu amado, o melhor lugar para a gente fazer sucesso não é aqui. Eu tenho por mim que muitos que chegarão lá na eternidade não terão galardão, porque já recebeu toda a honra aqui nesta vida. Já recebeu todos os louvores aqui nesta vida. Eu anelo ser honrado pelo meu Senhor quando do ato do arrebatamento diante do tribunal de Cristo. É o melhor lugar para você ser honrado, tá bom, meu amado? Então, há honras que são oferecidas nesse mundo que não serve para mim, não serve para você. Vamos trilhar o nosso caminho da simplicidade, fazendo para o Senhor, porque Ele pode nos exaltar nesta vida, nos honrar nesta vida, mas se Ele não fizer aqui, com certeza Ele o fará no céu. E lá nós receberemos dEle tudo o que fizemos em prol da sua obra e do seu reino, para a glória do nome de Jesus. Amém, meu amado? Encerramos aqui esta lição. A Deus toda a glória. E foi difícil ministrar esta lição, foi difícil para eu escrever, porque a minha saúde está muito debilitada. Eu só estou prosseguindo pela fé porque o Senhor me chamou para fazer esse trabalho. Eu preciso do seu apoio, que você ore a Deus pela minha vida, pelo esse ministério, pela minha família, pela minha saúde, pelos recursos que eu preciso também para dar prosseguimento a esse trabalho. Mas eu tenho a certeza que esta palavra hoje falou ao teu coração, que Deus nos dê a oportunidade de continuar aprendendo através da sua palavra e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por esse estudo da tua palavra, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Firma os nossos passos, ó Pai, dá-nos discernimento espiritual. Nós não queremos servir ao Senhor em parte, nós queremos ser fiéis ao Senhor em tudo, meu Pai. Nós não queremos ceder às tentações, nós queremos viver a essência do Evangelho. Firma os nossos passos, ser misericordioso para com as nossas vidas, dá-nos da tua virtude, da tua unção, uma vida santa, justa e reta aos teus olhos, porque nós esperamos, anelamos o dia em que seremos retirados dessa terra e estaremos diante do Senhor e receberemos do Senhor a honra e o galardão que o Senhor tem reservado para cada um. Firma os nossos passos, para que nós sejamos bênção por onde passarmos. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Eu quero trazer para você uma boa notícia. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar ou assistir a próxima lição. Eu te encontro nas nuvens com o nosso Senhor Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.